Agora vai, agora sim, pai. Viva a juventude e viva a Carla. Viva! Seja muito bem-vindo, padre, a relíquia do Carlo Acutis. Então, é a presença do Carlo em nosso meio. Vamos nos sentar, então, padre. Uma alegria estar recebendo pela primeira vez o senhor e o Carlo Acutis também aqui nesse Arsenal Jovem. Sentar no meio. Irmão Agostinho, como é que está aí o chat pra gente? Fala aí a interação do pessoal, gente. O pessoal tá animado, o pessoal colocou muitos pedidos de oração, também colocando os lugares, tem gente de João Pessoa, tem gente de São Paulo, tem gente de muitos lugares aqui do Brasil, Minas Gerais, que estão acompanhando aqui o Arsenal Jovem. Que alegria, viu? Que alegria. A juventude aqui, o Brasil inteiro reunidos aqui, Maria Raquel, nesta noite, para também aprender um pouquinho com o Beato Carlo Acutis. Gente, olha, pode mandar também aí as suas perguntas. Gente, nós já somos aí quase 20 mil pessoas. 20 mil pessoas aqui nessa noite. Pode aplaudir o Senhor? Sem noção, somos aí quase 20 mil jovens, Brasília, Barreto. Gente, um grande abraço. Por isso que, irmão Agostinho Maria, onde a gente passa, realmente a juventude chega junto e fala: eu sou Arsenal. Sou Arsenal nas mãos do Pai. Gente, isso é maravilhoso. Mas olha só, antes de começar com o Padre Fábio aqui, a gente tem... Padre Fábio, com certeza, ele tem muita coisa para partilhar com vocês. Afinal, que jovem é esse? Que jovem é esse, não é? Com seu moletom, com a sua calça jeans, com a sua mochila nas costas, com seu tênis ali, e revoluciona. Beatificado pela igreja, levado à glória dos altares. Um jovem que desenvolveu um site. Gente, considerado, como eu falei, um cyberapóstolo, influencer de Deus. Tenho certeza que a história desse jovem tem tudo a ver com você. E hoje, nesse Arsenal, será uma resposta de Deus a muitos corações. Então eu quero convidar você. Nós somos aí quase 20 mil pessoas, mas podemos ser 40 mil, podemos ser 60 mil, podemos ser muito mais para o Senhor. Isso depende de você aí. Evangeliza, compartilha agora, não fica parado não. Ministério, enquanto a gente entrou, Espírito Santo, inspirar-me mais uma vez. Eu quero pedir a juventude aqui em massa também, com o celular aí nas mãos. Pega esse aparelho que você tem e vai bombardeando. São bombas de amor. Vai jogando essas bombas, Arsenal. Vai jogando, porque você é arma nas mãos do Pai. Uma arma de amor e de esperança para essa juventude. Vai lá, compartilha agora. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Gente, eu tô achando o máximo essa cadeirinha aqui giratória. Vê se ela faz 360 mesmo, ó. Gostei, mas derrubei a água aqui. Até o Padre Fábio também. Padre Fábio também. É bom que a gente agora pode se voltar ali, ó, pra juventude. Tem dúvida ali, ó. Mas vamos lá. Negócio... Quem tem labirintite? Eu não tenho. Padre. Então, fala para essa multidão de jovens que está aqui. Primeiro, padre, se apresenta, né, para essa juventude. E depois, apresenta o Carlo, que se tornou a sua grande missão. Quando você falou da calça jeans, do moletom, eu lembrei uma semana antes da beatificação do Carlo, aí Dona Antônia que foi vestir o filho para a exposição do corpo. Aí ela comprou várias roupas, pediu para a Isabela comprar várias roupas. Aí na hora de vestir ela, não, questa não é meu filho é così, meu filho é assim. Foi ela que escolheu aquela roupa que o cara tá no caixão. O bom é que ela tinha comprado 2 camisas, aí uma que não serviu, fiquei para mim.
né? Uma outra mais social, que ela achou melhor que ela. Não, esse é meu filho. Esse é o meu Gostava filho. dessa roupa, desse tênis, isso aqui. Incrível. Na hora que você falou, me veio a lembrança disso aí, que foi a mãe que foi vestir, viu? Uma semana antes da Impressionante. beatificação. Incrível. Gente, sou o Padre Fábio Vieira, sou pároco da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Ladário, diocese de Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, Pantanal brasileiro. E ali é onde eu exerço o meu ministério como pároco, e desde 2020 Deus me chama a essa missão, e costumo dizer, culpa da mãe do Carlo, de fazer esse trabalho de evangelização, levando um pouco a mensagem de santidade do filho dela. Hoje o senhor é um dos maiores, se não o maior propagador da devoção a Carlos Acutis aqui no Brasil, meu padre. Isso é tão forte. Foi uma escolha do céu, sei que não foi sua, mas foi uma escolha do céu, foi Carlo. E tem um peso. Eu lembro que aqui em Fortaleza, uma outra vez, quando eu cheguei aqui, veio uma senhora correndo atrás de mim para pegar na minha batina. A sua batina abraçou a mãe do Carlos, deitou na cama do Carlos, deixa eu pegar, saiu eu correndo da mulher, a mulher correndo para pegar a batina. Depois, assim, um gesto interessante, mas o peso, porque o Carlos diz muito para os padres. E a minha vida também mudou depois do Carlos. Embora eu conheça a família do Carlos faz 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu frequento a casa dele, mas de uma forma mais efetiva, ligado à missão e ao carisma dele, foi com a pandemia, 2020. Padre, antes de entrarmos nos detalhes dessa história, né, eu sei que a grande maioria conhece, mas pode ter gente aí que nunca ouviu falar do Carlo Acutis, ou não sabe, ouviu falar de maneira distante, não sabe quem é Carlo Acutis. Um jovem que nasceu na cidade de Londres, na Inglaterra, uma criança ainda, filho de pais italianos. A mama do Carlo é de Roma, Dona Antônia é romana, o pai é de Turim, filho de descendência inglesa também, o Andrea, o pai do Carlo, tem uma linhagem inglesa e polonesa. Dona Antônia, genuinamente italiana. Antônia Salzano. Uma pequena curiosidade, me permita, irmã. A gente vai descobrindo as coisas, né? E eu lembro que no dia que a gente conversou sobre isso, demos muita risada. Não é por causa disso que o Carlos é santo, mas veja bem, a Dona Antônia, o pai de Dona Antônia, o senhor Antônio Salzano, ele era primo de Santa Júlia Salzano, santa, fundadora de congregação. E Santa Júlia Salzano é prima de São Luís Maria. Geração de santos, então. Gerações Isso. e gerações de santos. É isso mesmo. Que bênção. Que coisa, E o Carlo né? nasceu, então, Em Londres, 91, no dia 3 de maio. O pai tinha ido para Londres para cuidar da empresa lá. E eles recém-casados, o Carlo nasceu em Londres. Mas antes dos 2 anos, eles voltaram para Milão. E ali, Carlo começa toda a sua vida. Foi estudar na escola das Irmãs Marcelinas, fez todo o ensino fundamental com as Irmãs Marcelinas, e ali ele recebe, lógico, daquela escola, no tempo em que as escolas, ainda da década de 90, preservavam muitas das coisas que hoje eu, como padre, avaliando, sinto que não existe, né? Padre, é verdade, com 3 anos ele já dava esses indícios de busca de Deus, de contemplação. Muito cedo, muito precocemente, o Carlos já apresentava um desejo com as coisas do céu, né? A avó dele, a Luana, é que conta muita coisa, porque ele foi muito apegado à avó. E não só pela vida dos santos, que Carlos desde cedo aprendeu a ler muito cedo, já lia a vida dos santos, e até os 7 anos de idade, o Carlos já tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica, como vocês. Segura essa, juventude. Quem já leu o catecismo? Levanta o braço. Quem já leu o catecismo? Todinho. Vixe, Maria. Eita, Tô Carlos. passando uma vergonha pública aqui, nós aqui. Aos 7 anos, 7 anos. todo o catecismo. 7 anos. Gente, vamos firmar o primeiro propósito aí. Seria uma... Não vou falar não, vou deixar isso aqui na minha cabecinha, depois eu manifesto. Vamos adiante. E ficava provocando, o Carlos era provocador. 7 anos. Provocava a mãe fazendo perguntas de coisas de doutrina que ele já sabia a resposta. Eu acho que depois ele ficava dando risada. Não, e eu vi
o senhor se confirma isso, os pais dele, do Carlos, não tinham uma fé praticante, digamos. Se diziam católicos, mas não tinham uma fé de frequentar os sacramentos. E parece que esse jovem revolucionou a vida dos pais. Foi isso, padre. Eu começo com aquela frase: santo de casa não faz milagre. O Carlos fez primeiro em casa, porque ele transformou primeiro o pai e a mãe. Eram realmente católicos, família católica, porém não praticante, só de estatística. E o Carlos provocou, suscitou nos pais, sobretudo na mãe, porque Dona Antônia hoje é a portadora da mensagem dele. Dona Antônia fez teologia, minha filha. É uma teóloga que coloca qualquer padre no bolso. Né? Porque quem provocou isso? O filho. Gente, duas coisas já. Estão tomando nota aí? Primeiro, ler o catecismo todo. Segundo, evangelizar pai e mãe. Olha a missão aí. Carlos já vai dando missão para vocês. Evangelizar os pais. Vamos seguindo, padre. Mas numa leveza, irmã. Sim. O Carlos, eu pego as palavras, até coloquei lá no meu livro, que a vovó do Carlos falou. Meu neto era ligeiro. Palavra traduzindo para o português. Carlos era leve. Carlos era leve, era solare, era brilhante. Onde ele chegava, ele deixava um ambiente leve. Porque vocês sabem como é italiano, né? Se vocês conviverem meia hora com o italiano, vocês pensam que está acontecendo um tsunami, uma guerra, né? E o Carlos, ele chegava, ele deixava um ambiente leve. A avó fala com o olho brilhando. Se a gente estava com problema ou estava com alguma discussão sem nexo, bastava o Carlos chegar. Porque ele tinha uma veia bem interessante. Uma veia, ela fala, Carlos era cômico. Cômico é engraçado. A leveza do Carlos se dava pelo jeito com que ele tratava as coisas, com um sorriso. Eu conversei muito com a Mirella, que cuidou muito do Carlos, e ela dizia, era bom estar perto dele, porque se a gente estava até com dor de cabeça, passava dor de cabeça. Só bastava ele olhar para a gente e sorrir. Ou seja, estava o mundo caído, ele chegava, a coisa ficava leve. Então isso me marcou muito quando a avó dizia. Aliás, a avó, que era muito afetiva a ele, era o que me faz falta, o que eu sinto falta do meu neto era a leveza que ele transmitia. Né? Esse jovem belo de 1,82 m, 83 de altura, que onde passava não tinha como não ser notado. Mas essa leveza e esse brilho era algo do céu mesmo, era transcendente. É que as pessoas não sabiam abstrair isso. Um amigo do Carlos, que cresceu com ele, estudou até o ensino médio, ele foi para a beatificação dele, eu conversando com ele, aí eu perguntei para ele, você tinha noção do que o Carlos era? Ele, não. A gente sentia algo diferente, mas nós não sabíamos identificar que aquilo era santidade. Um jovem, assim, a olho nu, digamos, no primeiro momento, comum, como todos os outros jovens. Jovens praticava esporte, estudava, viajava. Videogame era, né, o tipo de esporte preferido, né, de descontração. Videogame, fazia vídeos caseiros e o seu passatempo preferido era estar lá com o seu notebook. Fazendo o quê? O que será que Carlos estava vendo na internet, hein? Pesquisando sobre os milagres eucarísticos, o seu grande amor. O seu grande amor. E sobre as devoções e os títulos de Nossa Senhora. Mas é aos 7 anos, irmã, que é a mudança, a mudança de paradigma de tudo. É com a primeira comunhão que tudo muda. Aí a própria família já percebe que aquilo é transcendente, mas ainda elas não conseguem abstrair a santidade do próprio filho. Mas tem algo diferente aí. Porque com 7 anos de idade, o Carlos fez a primeira comunhão, precisou de uma autorização especial. Tanto é que o pároco mandou levá-lo para fazer a primeira comunhão no Mosteiro das Irmãs, um pouco distante da paróquia dele, lá de Milão, para não chamar muita atenção, porque nenhuma outra criança da catequese tinha aquela condição. E ele teve. E ele fez a primeira comunhão sozinho no Mosteiro das Irmãs. Por quê? Porque Carlos, não só porque já tinha lido o catecismo, mas porque já tinha entendido na própria vida que o seu grande amor, o grande mistério de amor que o envolvia era a Eucaristia. Tanto é que ele diz, é a minha autoestrada para o céu. De hoje em diante, nunca mais faltarei à missa e não deixarei de fazer a adoração ao Santíssimo, antes ou depois. Isso é diária. Diária. Então, o babá do Carlos, Rogers, quando ia levar ele para a escola, a paróquia da casa dele era assim do lado, ele tinha que entrar e ficava lá 15 minutos, ele ia antes, e ficava 15 minutos. O mais interessante é que o babá não era católico, né?
era de religião hindu, de casta Brahma, completamente diferente, tem nada a ver conosco. Ele também ajoelhava e ficava olhando. O que é isso? O que está acontecendo? O cara, é Jesus. Jesus? Deixa eu te dizer. Aí o Carlos catequista entrava em ação ali. Foi batizado na igreja católica e casou na igreja católica. O babá. Como é que a gente traduz em português esse o babá? Aqui na Itália, porque quando é criancinha a gente fala que é babá, porque que cuidava, é o acompanhante. acompanhante. É o acompanhante. Aqui até hoje Sim. eu aprendi a chamar babá e só chamo ele de babá até hoje. Mas, gente, vocês escutaram isso? Então, o jovem ali, o Carlos, a gente vai falar mais à frente, mas ele falece aos 15 anos. Então, a gente está falando de uma pessoa aí com 30, 40, 50. Então, um jovem, até mesmo uma criança ainda com 7 anos, veio a adolescência, a juventude, e ele estabeleceu esse propósito de vida, a missa todos os dias. Não sei se vocês compreendem essa linguagem, autoestrada, não é? Mas lá fora é uma estrada muito boa que permite que você chegue muito rápido ao seu destino, né? Então, autoestrada, ou seja, a minha autoestrada para o céu, eu chegarei rápido ao céu através da Eucaristia. Então, missa diária, adoração todos os dias. E outra coisa que o padre mencionou aqui, não é? As redes sociais, a internet. O Carlos estava ali na internet. Agora, quando foram abrir o processo de canonização de Carlos Acutis, o que é que primeiro a igreja pediu? O padre me contava. Primeira coisa que a igreja pediu, me traz aqui o computador do Carlos Acutis. Nós queremos ver o histórico deste computador. E aí fica aqui pra gente, né? Será que se hoje pegasse o seu celular, o seu aparelho, que muitas vezes está ali com as senhas, pegasse as suas redes sociais para vasculhar, com o que a igreja se depararia? Com o que a igreja se deparou, padre, quando abriu o computador do Carlos Acutis e pesquisou ali? Foi a primeira coisa que a apostolação apreendeu, foi o notebook do Carlos mesmo. E foi feito uma varredura de FBI, tá? Nada, absolutamente nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos. Ou seja, Carlos nunca entrou no site pornográfico, por exemplo, porque se tivesse, o processo teria parado ali mesmo. E o que a irmã falou é isso. Hoje nós, Carlos, chamado cyberapóstolo, o influencer de Deus, hoje nós que lidamos com essas mídias todas e com a internet, já pensou se a nossa pureza ou a nossa santidade fosse medida pelos celulares ou por aquilo que está de conteúdo naquilo que nós acessamos? Eu acredito que nós teríamos muitos jovens santos, sim. Mas teríamos alguns que a gente precisava conversar, né? E não era só uma distração, né, padre? Não era usar uma rede social por distração. Ele tinha um apostolado ali dentro. Tinha, porque no dia da primeira comunhão, o que o Carlos falou? O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Estar sempre com Jesus não significa que eu tenho que deixar de viver as coisas do mundo. É uma ideia errada das pessoas querer demonizar o mundo, achar que o mundo está acontecendo o que está acontecendo, está desgraçado, porque... Gente, quando Deus criou o mundo, está lá no Gênesis, Deus viu que era bom. Nós que desgraçamos o mundo com o nosso mau uso da liberdade. E é no mundo que eu tenho que me santificar. É nesse mundo aqui que o chamado de Deus, que a santidade é feito, é para ser santo aqui, como Carlos foi. Então, nesse sentido, nós temos que entender que a coisa é tão transcendente, mas é preciso ter o que o Carlos teve, um projeto. Se eu tenho um projeto de vida, eu vou olhar o computador a partir dos olhos do meu projeto. Se é estar sempre com Jesus, aquilo que eu vou acessar, aquilo que eu vou ver, vai ser a partir do meu projeto. Quando nós não temos projeto, aí nós saímos acessando todas e qualquer coisa, sobretudo influenciado por certas tendências por aí, e esquecemos o essencial. E Carlos sabia o que era o essencial, não vivia de coisas periféricas na sua vida. E o que era essencial para o Carlos? Deus, nonio, madio. A minha meta é o infinito, dizia o Carlos, como canta o salmo, né? Como que é aquele salmo? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar
Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só que eu não ouvi vocês. E o meu coração como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. A felicidade para o Carlos era o olhar voltado para Deus, e a tristeza, o olhar voltado para si mesmo. E quantos de nós, no nosso egoísmo, estamos voltados para nós mesmos e esquecemos de Deus? E esse garoto conseguiu fazer tudo isso, gente, em 15 anos. Padre, tem uma outra frase dele, que o senhor falando agora me veio aqui para a gente partilhar. Mas antes disso, só para não perder aqui a condução, tem uma frase que eu encontrei essa semana. Alguém falou e dizia assim, olha, Jesus evangelizou com a palavra, né? São Paulo evangelizou com as cartas, citou outro santo, esse evangelizou com a imprensa, e o Carlos Acutis evangelizou com a internet. E como é bonito, o padre me alertava e dizia, olha, irmã Maria Raquel, e ele foi beatificado em 2020, exatamente quando o mundo mergulhou numa pandemia, e o mundo precisou ir para a internet, onde a gente precisou da internet para todas as coisas, inclusive para rezar junto, para se encontrar, foi tudo na internet. E foi exatamente naquele ano ali onde Carlos Acutis é beatificado pela igreja, não é? E isso fala muito ao nosso coração, sobretudo a juventude aqui. Gente, não, para aí, para tudo. Você já imaginou uma juventude assim, firme no projeto, firme no propósito, como o padre Fábio Vieira disse? Uma juventude consciente que começa a encher as nossas igrejas para a missa diária, para receber Jesus Eucarístico, para adorar. Aí uma juventude firme nas redes sociais, na evangelização. Gente, não ia ter lugar para mais ninguém, não. Pense, imagine a força e o poder de Deus se manifestando através dessa juventude. E aquilo que nós conversávamos, padre, não tenho dúvida de que Deus está levantando uma juventude, uma geração de jovens santos nesta nação. Inspirados pela Carol, pelo Luan, como víamos umas semanas atrás. Inspirados pelo Carlos Acutis. Inspirado também por tantos outros que estão aí também dando a vida por Jesus, ainda lutando aqui. Agora tem algo que o Carlos falava, padre, que eu isso aqui, e a gente já vai passando para o nosso próximo momento. O pessoal da placa já começou aí, acabou o tempo. Padre, mas vai ter o podcast, quinta-feira sai completo o podcast, tá bom, gente? Padre, todos nós nascemos originais e acabamos morrendo como fotocópias. Fala pra gente aqui, explica essa frase do Carlos, fala para essa juventude aí. Aí, você me fez lembrar outra coisa. Espera aí, gente, dá o tempo. Vamos lá. Num dia, estava Carlos indo de carro com a mãe e com o pai, e eles passaram em frente a uma boate. Lá na Itália chama discoteca. Sim. E estava aquela fila que dobrava de jovens, multidão de juventude para entrar na boate. Dona Antônia falou que o Carlos ficou tão bravo, ela disse, nunca viu o filho tão bravo dentro do carro. Mas come, mama. Se os jovens soubessem onde está o verdadeiro tesouro, essas filas fariam curvas para entrar na igreja, para ver o Senhor, para adorá-lo, não para ficar aqui. Acho que ele ficou revoltadíssimo de ver tantos jovens esperando a porta da boate para entrar, e se eles soubessem onde está o verdadeiro tesouro. As nossas igrejas não caberiam de gente, a fila dobraria aqui no Instituto Hesed para vir à missa, porque o verdadeiro tesouro é Jesus. O verdadeiro tesouro é Jesus. E quando o Carlos diz que todos nascemos originais e muitos morrem fotocópias, particularmente essa também é a frase que muito me toca. Isso é muito profundo. Todos nascemos originais. E o que é nascer original? Nascer para Deus. É nascer para Deus. É nascer para o céu. Minha meta é o infinito. Uma missão própria, um projeto de vida próprio também. Próprio. E que tem a sua finalidade em Deus. Sim. E o que é morrer fotocópia? Adulterar-se. É permitir que te tirem da meta, que tirem do foco. E quantas pessoas morrem fotocópias porque perderam a essência de si mesmos, que é Deus. Perderam a Deus na própria vida.
morreram fotocópias de si mesmo. Incrível. Padre, isso aqui é incrível. Vamos contar a história disso aqui para quem está em casa. Gente, isso aqui a gente recebeu pertinho do dia de Santa Terezinha. São pétalas, só que pétalas de rosas que estavam ali no túmulo do Carlo Acutis. Gente, eu não sei nem quando é que isso aqui foi colhido. Eu sei. Quando, padre? Essa foi em 2015. 2015, nós estamos em 2023. Gente, essas pétalas orvalham. Elas orvalham até hoje. Olha só, imagina o túmulo do Carlo Acutis. Isso. Essas flores, essas rosas Isso. foram plantadas aí, colocadas no túmulo dele. E essas pétalas, essas flores não murcham. Isso é incrível, padre. Estão acabando, eu que tenho as últimas, que eu quem ia lá com a mãe dele. Essa eu não vou dar pra ninguém não, viu, gente? Não me peça. Mas isso é incrível. Incrível. Era quando ele estava sepultado no cemitério ali de Assis. Era esse fenômeno nós fomos percebendo quando ia fazer a limpeza. 8 anos atrás. Elas estão orvalhando, elas não murcham, gente. Essa tem 8 anos. Cadê a ciência para explicar isso aqui? Não explica. Então isso é impressionante. Nós vamos então, gente, inspirados nisso aqui. Olha, nós estamos em uma multidão aí na presença do Senhor. O pessoal em casa nem pisca. Como é que a gente está aí, irmão Agostinho Maria? Olha, irmã Maria Raquel, aqui as pessoas muito animadas e mandaram 2 perguntas aqui. A Andrea Farias pergunta assim, padre. Ó. Padre, o que o senhor acha que o Carlo fez de diferente para que a igreja pudesse levar ele aos altares? Foi católico de verdade. Foi católico de verdade. Exatamente. E a Teresa, padre? Vai comentar sobre essa... Porque, meu filho, veja bem, o caminho de santidade a igreja já nos apresenta. Sim. A questão é que nós muitas vezes não temos coragem. O relativismo e tantas outras coisas tiraram isso das pessoas. Então tudo pode, não. Ou você é ou você não é, meu filho. Tem meio termo não. Ou você é ou você não é. E o projeto de santidade a igreja já apresenta. Carlos abraçou e pronto. Tá vendo, juventude? Abraça aí. E a Teresa, padre, mandou assim, ó, padre, será que o Carlo Acutis tinha preguiça de ir à missa todos os dias? Esse é o meu pior mal. O que será que o Carlo me diria? Vá para a missa, minha filha. Vença a preguiça, pelo amor de Deus, que é um pecado capital, pelo amor de Deus. Padre, certa vez perguntaram para São José Maria Escrivá, né? Tem dia que eu não tenho vontade de rezar. Ele falou, reze assim mesmo. Tem dia que não vai dar vontade de ir à missa. Vá assim mesmo. Quero ver quando não der vontade de ir pro shopping, quando não der vontade de não sei do quê. Por que às vezes as coisas de Deus nós sacrificamos e deixamos as outras? Carlos tinha... vou falar, né, o pecado público dele, porque ele falava várias vezes, que ele confessava com frequência, porque ele mesmo falou que era onde era da gula, gente. Carlos, mande que te era fabela. mesmo assim, ó. Era, gostava de comer. Carlos tinha que se controlar na comida, né? Então ele sabia que ali era o ponto fraco dele, que ele estava pedindo perdão a Deus sempre. Mas preguiça de ir à missa ele nunca teve. Por quê? Porque como o céu já estava nele, a missa é o céu. Carlos tinha muito claro, ir à missa é ir ao Calvário, é ir ao encontro do Senhor. Só tem preguiça quem não quer ir ao encontro do Senhor. Então, minha filha, vença essa preguiça aí o mais rápido possível. Amém. Padre, produção, prometo que é o último ponto. Mas o padre falou do Calvário, e chegou o Calvário do Carlo Acutis, né? Gente, ali aos seus 15 anos... surge uma leucemia. Impressionante. Padre, foram 2 dias. Descobriu na terça. E morreu de quinta para sexta. 2 dias. Foi fulminante. E foi um processo muito doloroso. Mas ele não reclamava das dores e ofereceu tudo, né? Ofereceu pela igreja, pelo Papa. Os médicos sabiam que ele estava passando por dores imensas, porque esse tipo de leucemia que ele teve, que foi a M3, ela acontecia como uma espécie de derrame em todas as veias. Você falou como que explodindo as veias. Exato. O corpo do Carlos ficou todo, quando ele morreu, transpirou sangue. Saiu sangue por todos os lados, porque as veias explodiram, todas, né? E doía muito isso. E os médicos quando chegavam, Carlos, você está sofrendo? Você tá com dor? Ele, não. O Papa está sofrendo mais do que eu. Eu ofereço por ele.
Olha que coisa bonita, né? Esse sentido oblativo. Na dor, eu oferto esse meu momento por outra dor que ele viu que era maior do que a dele. Eu li na biografia que o encontro dele, né, através das memórias da irmã Lúcia com os pastorinhos de Fátima, Sim. impressionou muito ele. Sim. E ele entendeu, além da via da Eucaristia, a importância do sacrifício. Sim. E quis abraçar aquela via do sacrifício por amor a Deus. E ele escolheu os pastorinhos como sendo seus melhores amigos. Os melhores amigos do Carlo Acutis eram os pastorinhos de Fátima. Portanto, vejam bem quem são os amigos de vocês. Porque tem amigos que não levam para o céu, tá? Gente, tá bom demais, não tá? Sim ou não? Mas olha, aquilo que tá bom pode ficar ainda melhor. Então, com muita alegria, eu quero convidar aqui agora, e vamos com muita alegria mesmo receber esse filho amado de Deus, humorista católico que tem evangelizado nas redes sociais através do dom que Deus lhe deu, a alegria, o humor, Roger Mateus. Boa noite, Arsenal. Boa noite, irmã. Santa noite. Sua bênção, Padre. E aí, vocês estão bem? Gente, que história linda de Carlo Acutis, né? Fico emocionado vendo isso. E o padre falou que tão cedo ele já sabia tanta coisa sobre a igreja, né? Aos 7 anos já tinha lido o catecismo inteiro, já evangelizava os pais. E eu me identifico muito com isso, porque eu também fui muito precoce, né? Por exemplo, aos 19 anos eu já sabia rezar uma Ave Maria. Gente, comecei tarde, né? Minha mãe tá aqui, minha mãe insistia muito pra eu ir pra igreja, mas eu dizia, Deus me livre pra esses negócios de Deus. Não quero. Não queria saber de igreja. Eu, não, o pessoal só fica rezando, não quero rezar. A igreja é sem graça. Eu dizia, a igreja é sem graça. E hoje eu evangelizo através do humor, né? Então, Deus já fez muito na minha vida. Mas quando eu comecei a caminhar, eu não sabia de nada da igreja. Sabia rezar o Pai Nosso e a Ave Maria e era só. Não sabia de nada. E eu fazia parte de uma comunidade que no final, todo mundo sempre rezava a Salve a Rainha. E eu não sabia rezar a Salve a Rainha. E eu lembro que a primeira vez que foram rezar, eu estava lá no fundo, assim, atrás olhando. E o pessoal falava, Salve Rainha. E eu respondia, Salve. Aí o pessoal, não é para responder, não. Desculpa, não sabia. Não entendia nada, gente. Não entendia. Eu vi a primeira vez uma pessoa repousando, eu fiquei desesperado. Quem aqui sabe o que é repouso no Espírito Santo? Pronto, todo mundo sabe, né? Eu não sabia. E eu estava rezando aqui de olho fechado, todo mundo rezando. E aí, do nada, eu ouvi um barulho. Pá! Eu, vixe, mataram. Eu comecei a me tremer, a perna aqui tremendo. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Se eu chegar em casa morto, minha mãe me mata. Aí eu olhei para baixo, a mulher deitada no chão. Meu Deus, a mulher na minha frente. Se não fosse ela, pegava em mim. Aí eu olhava pro pessoal e todo mundo como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, pessoal, a mulher desmaiou, vocês não vão fazer nada. Aí veio uma irmã falar comigo, não, isso aí é o Espírito Santo. Aí eu falei, ele é sempre fofo desse jeito? Porque se for, meu Deus do céu, se ele me derrubar desse jeito. Aí não, vieram me explicar, né, eu quero repouso e tal. E aí... eu entendi o que era repouso, graças a Deus, agora já sei o que é. E aí comecei a frequentar mais a igreja, mas não sabia de nada, gente. Quem aqui vai pra missa todo dia? Levanta a mão. Todo dia não, todo domingo, desculpa. Quem vai pra missa todo domingo, levanta a mão. Quem não vai, abaixa. Estão mentindo, né? Quem mentiu aí não pode, vocês estão no Instituto Resto de mentindo. Deus tá vendo. Eu fazia parte do grupo de jovens, que o grupo era no sábado. Aí, olha a minha cabeça. Eu ia pro grupo de jovens no sábado, aí não ia pra missa no domingo, porque pra mim já tinha sido a cota de oração da semana, né? Não, já rezei ontem, pra que ir hoje de novo? Não precisa. O pessoal começou a me explicar, fui aprendendo, comecei a caminhar, e aí me colocaram para servir na equipe de estrutura da comunidade, né? Eu com essa estrutura aqui, o pessoal mandava eu carregar os pesos e tudo, eu ia. E aí eu fui recebendo muito de Deus, fui aprendendo, e eu queria me doar mais. Aí eu comecei a evangelizar nas redes sociais, né? Comecei a fazer vídeos de humor e tudo. E aí eu encontrei uma técnica para alcançar muitas pessoas, que era o quê? Fazer vídeo com música dos cantores católicos. Aí peguei o Thiago Brado e fiz um vídeo onde eu fazia perguntas e respondia com trechos de músicas dele. Aí eu fiz isso, aí ele comentou, compartilhou e botou no perfil dele. Aí eu já ganhei um monte de seguidor. Eu não, se o Thiago Brado fez, todo mundo vai fazer, né? Vou fazer com os outros cantores. Aí Sueli Façanha, mesma coisa. Adriana Arides, mesma coisa. Rosa de Saron, mesma coisa.
Aí eu, Padre Fábio de Mello, até hoje não viu também, porque aí a gente tem que ter calma, né? Mas fui evangelizando e deu tão certo, assim, foi algo tão de Deus no meu coração, que eu comecei a já sair das telas e ir presencialmente para os lugares. E aí comecei a andar de avião, né, para ir para as missões e tudo. Só que eu tenho muito medo de andar de avião. Até hoje eu tenho medo, né? Mas, assim, me chamo para as missões, eu aceito como vontade de Deus e vou. A primeira vez, eu recebi uma mensagem que o nome do padre era Padre Romeu, de Minas Gerais. Ele falou assim, eu quero que tu venha para Minas Gerais. Aí eu falei, eu não quero não. Sei nem, sozinho, com ninguém. Ele, não, mas vem então. Eu, não, vamos. Aí eu achava que não ia dar certo, né? Aí mandou as passagens, aí chegou o dia de ir. Meu Deus do céu, chegou o dia. Eu, mãe, tô com medo. Ela respondeu, eu também tô, eu nem vou. Aí eu, mas tá bom, né? Vou me confessar e vou, porque já vai estar em cima mesmo, né? Deus só faz puxar. Tá? Fica lá e fui, me tremendo todinho. Falei, mãe, tô indo, benção. Aí ela, Deus abençoe, eu abençoo, Deus, por favor. Oh, meu Deus, abençoa. Nunca quis tanto que só abençoasse. Fui me despedir da minha namorada, né? Que hoje é esposa. Casei. Ela aceitou, viu? Ela aceitou. Olha o milagre de Deus na vida do ser humano. Quem diria, né? Ela aceitou, graças a Deus. E aí eu falei, amor, tô indo, viu? Ela, tá bom, amor, beijo. Eu falei, benção. Desculpa, me confundi. Aí fui, né? Aí fui passar lá pelo negocinho do raio-x, né? Passei, a mulher falou, boa tarde. Eu falei, benção. Desculpa, eu passei. Cheguei, entrei no avião, aí a mulher, o senhor deseja alguma coisa? Eu falei, só pousar em paz, já tá tudo bem. Ela, quer beber alguma coisa? Eu perguntei, tem água benta? Se tiver, eu aceito. Aí ela, não, vai dar tudo tranquilo. Aí eu fui daqui até São Paulo rezando Santo Anjo, aí deu tudo certo. Cheguei em São Paulo e fui lanchar. Aí eu tinha um voo de São Paulo para Minas. E aí eu esqueci de rezar o Santo Anjo de São Paulo para Minas. Era mais perto, aí eu esqueci. Aí subi, né, no avião, entrei, o avião subiu. Aí o avião começou a se tremer lá em cima. Aí eu comecei a me tremer junto. A gente estava em comunhão. Ai, meu Deus do céu. E o avião se tremendo e o povo todo no seu jornal, assim, nos seus tablets, né? Ninguém... Gente, o avião tá caindo, vocês não vão fazer nada. O pessoal, não, tranquilo. Aí eu, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa. Eu sou católico, tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei. Quem é essa que avança como a aurora? Aí bem na hora o piloto pegou o microfone e falou. Temível como o exército, hein? Graças a Deus pousamos em paz e deu tudo certo. E hoje eu tô aqui no Arsenal Jovem, né? Graças a Deus. Estamos aqui em paz, tudo tranquilo. Você não curte não, né, Roger? Mas o Carlo curte. Essa eu vi no seu Instagram. Essa eu fiz junto com ele, eu rezei e ele colocou no meu coração. Como é, padre? Teve uma pior, uma senhora na hora da missa Vem cá. foi colocar a intenção, vamos pela beatificação do Carlo Acústico. Poxa, o pessoal colocou no chat aqui, Carlo O Acústico. Carlo já estava acústico, olha que coisa boa. Gente, mas que noite linda, não é? Veja, a gente aqui falando do Carla Cultes, né, da evangelização nas redes sociais, da importância dos jovens estarem ali. E Deus também une, então, nesta noite, não é? Nos manda também o Roger, convidamos e ele aceitou vir, que vive também essa evangelização, então, aí nas redes sociais, através do dom que Deus deu a ele. Porque, afinal de contas, Deus, alegria infinita. Então, Roger, fala um pouquinho também dessa experiência aí, de assim como o Carla Cultes está aí evangelizando nas redes sociais, como tem sido esse trabalho, como tem sido também esse retorno da juventude, porque eu sei que muita gente tem sido alcançada por esse trabalho. Sobretudo ali você falava meio que uma porta de entrada. Pessoas que não vão à igreja, que não frequentam, mas de repente entram em contato ali com os stand-ups e aí acham interessante, engraçado e começam a conversar e voltam à igreja e começam, se abrem ao dom da fé. Fala sobre esse trabalho com a gente aqui. Tem sido um trabalho muito importante, primeiramente para mim, né? Como eu falei para vocês, eu comecei a evangelizar através do humor, mas eu não queria ir para a igreja porque eu achava sem graça, né? E Deus faz tudo perfeito, assim, a frase de Carlo eu acho que cabe muito na minha vida, de todos nascemos originais e muitos morremos como fotocópia, né? Porque quando eu comecei a evangelizar, antes do Instagram, de ser católico e tudo, eu já fazia piadas, né? Já fazia stand-up, só que era tudo fora, né? Era bem mundano.
E aí, quando eu entrei e comecei a caminhar, eu parei, né? Parei tudo, porque na minha cabeça eu tinha que mudar tudo em mim. Mas tem uma coisa, a gente muda muita coisa, óbvio. Sim. Mas tem uma coisa que Deus nunca muda, é a nossa essência. E a minha essência sempre foi essa, de ser alegre, né? De ser cômico, né? De ser feliz. E Deus não quis que eu mudasse isso, Deus não quis tirar isso da minha vida. Ele justamente usou esse meu dom para atrair mais pessoas para Ele. E é isso que eu tenho feito através das redes sociais, graças a Deus tem dado muito certo, né? Eu tenho vivido coisas muito boas, tem as nossas cruzes, mas tenho sido muito feliz fazendo esse trabalho de evangelização nas redes sociais. Gente, incrível, e tem tudo a ver com o Carlo, né, padre? Além do seu lado cômico também, mas essa evangelização nas redes. Então, veja, acho que Deus está falando hoje para muito jovem aqui, não tem que sair das redes, mas tem que usar as redes sociais focado, né, de maneira precisa, com projeto, como missão. E eu perguntava ao padre Fábio também, dizia, mas... Padre, e o Carlo, então, ele passava o dia nas redes sociais, como era esse uso das redes sociais? O padre me disse algo muito importante, queria que ele partilhasse com você sobre a disciplina. Carlo era disciplinadíssimo, até porque, por excelência, o pai do Carlo tem essa veia do pai disciplinador. O Carlo tinha o seu dia bem regrado. Estudo, tinha um momento de ter o seu momento livre, ele ia para o seu computador, fazia suas coisas, estudava línguas, Carlos falava o inglês perfeitamente, como os irmãozinhos dele também, mas o Carlos aproveitava os momentos livres que ele tinha dentro do dia, depois que cumpria todas as tarefas, depois que ia à missa, depois que rezava o terço, que eles terminavam sempre rezando o terço todo dia. Terço diário. E nos momentos livres dele, que ele estava mais ligado lá no seu notebook, fazendo a sua pesquisa dos milagres eucarísticos, Carlo também fez uma outra coisa, gente, muito, muito incrível, muito incrível. Por isso que a gente dizia que o Carlo tinha ciência infusa. O Carlo aprendeu a falar grego, hebraico e latim sem ter estudado essas línguas na escola. Autodidata. Então ele aproveitava os seus momentos também, entre aspas, livre, ou seja, que não tinha os compromissos da escola, com a família, a hora das refeições, etc. Nas suas pesquisas, ele também aprendeu essas línguas. Né? Então, ele era autodisciplinado, ele sabia dividir o tempo, ele sabia que existe tempo para tudo. Como existia o tempo para pegar sua bicicleta e sair para pedalar, para passear com o seu babá, o acompanhante. Né? Então, era muito bonito ver isso. E hoje eu vi isso naquele ano que eu morei com eles, com os irmãozinhos do Carlo. Mesma coisa. Né? A nossa missa era todo dia 13 horas. O Santo Terço às 19. Né? Mas esse período todo do dia eles estudam. Né? Os irmãozinhos do Carlo estavam, no ano que eu estava lá, eles estavam aprendendo chinês, japonês e alemão. Né? E eles falam inglês também no dia a dia. Então, para dizer, é uma família que disciplinou bem, os gêmeos foram o dobro, porque Carlo ajudou muito nesse processo, eles têm hoje como referência o irmão, né? O irmão, mas como era o primeiro filho, tem aquela coisa de pais iniciantes, né? Cobra muito, do Carlo foi mais cobrado, isso a Luana me falou, do Carlo foi mais rígido, porque os pais têm medo de errar com o primeiro filho. Eu falo isso que eu sou o mais velho, tem a síndrome do filho mais velho, né? Eu apanhei mais, né? Lógico, sem sombra de dúvida. Meu irmão nunca apanhou, mas eu apanhava da minha. Olhava para minha mãe, já estava apanhando, né? Chinelo Síndrome do irmão mais velho, né? Sempre, que é o cobaia. O Carlos foi um pouco cobaia, mas nisso tudo ele aprendeu, ele ressignificou tudo aquilo para a própria santidade dele. Perfeito, perfeito. Irmão Agostinho, tem alguma pergunta aí para o Roger, para o padre Fábio? E a gente já vai se aproximando aqui para o nosso próximo momento também, onde vamos receber Jesus. Aguenta aí. Padre, fizeram uma pergunta aqui no chat, muito interessante comentar um pouquinho, né? O Carlo Acuti chegou a namorar? Tchan, essa era a pergunta de muitos, né? E o Carlos fechou o assunto. Carlos fechou o assunto. Gente, veja bem. A Luana, eu tenho a Luana na mente porque eu perguntava essas coisas para ela. Um jovem, riquíssimo, belo, porque Carlos era belo, de 1,83 m, passando pelas ruas. Você acha que as meninas não notavam? Lógico que notavam. E lógico que com certeza ele foi questionado. Aí a Luana falou, meu neto era do céu mesmo. Porque um dia foram perguntar para ele isso, Nossa Senhora é a única mulher da minha vida.
ninguém perguntou mais. Aplaudir, gente, isso daí. Nossa Senhora é a única mulher da minha vida. É. Nunca namorou, realmente. Sabia o que queria, gente. Sabia o que queria. Se ele quisesse namorar, ele teria namorado. Mas ele não queria isso. Porque o cara queria o céu. Isso era dentro dele. Todo mundo sabe que ele profetizou a própria morte. 3 meses antes de morrer, ele sabia que ia morrer. Tanto é que ele deixou o seu videozinho lá gravado. Sono destinato a morir. Estou pronto para morrer. Né? Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que era o céu que ele queria. Então, quando a gente quer o céu, tudo aqui é perene. Então, não vou me apegar a isso aqui, porque isso aqui vai passar. Tem algo mais importante que dá significado para mim. Não que ele desprezou, porque ele tinha um projeto de vida. É diferente. Amém. E Roger, perguntaram aqui, depois com essa evangelização, como é que foi o resultado? Assim, você começou a alcançar muitas almas mesmo com esse novo estilo de evangelização? No começo teve uma certa resistência, né, das pessoas, porque tudo que as pessoas juntam o humor e a igreja era sempre tudo muito fora, né? Eram os humoristas de fora que faziam, então sempre falavam coisas absurdas, né? Então, quando eu entrei com esse projeto, teve uma certa resistência do pessoal, mas depois, sim, vieram muitos frutos, né? Muitas pessoas mandam seus testemunhos, né? Falam que estava ali com crise de ansiedade, que saiu da depressão. Já recebi diversos testemunhos sobre isso, né? Em relação ao humor. E, ultimamente, tenho recebido muito mais, né? Pela questão que eu estava até comentando aqui com os irmãos anteriormente. Recentemente, minha esposa engravidou e a gente perdeu o bebê, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, enquanto ela chorava, né, a gente rezava ali, o que Deus colocava muito no meu coração era a palavra testemunho, 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 testemunho. Tanto é que se vocês, quem viu o vídeo ou quem quiser ver depois, está no meu Instagram, o vídeo que eu postei no dia, né, na noite que a gente recebeu a notícia que tinha perdido o bebê. Né, a gente recebeu a notícia ali umas 6 horas, umas 7h30, a gente chegou em casa e eu fui gravar o vídeo porque eu estava inquieto. Eu fiquei muito na dúvida, será que eu preciso mesmo testemunhar isso? Ou será que eu vou fazer só porque eu sei que isso aqui vai ter visualizações? Né? Mas ainda assim, Deus inquietou meu coração. Eu não, preciso testemunhar isso. E contei, né, toda a história, como aconteceu. E os testemunhos têm sido assim, absurdos. Muitos testemunhos, né? Assim, as pessoas param na rua, falam. Muitas pessoas foram alcançadas. Então, é algo que engrandece muito, que alegra muito o meu coração. Porque eu não ganho dinheiro fazendo as coisas na internet, né? Não sou remunerado, eu faço pela evangelização e a forma que eu encontro de me doar hoje em dia. Claro, eu me dou também, primeiramente, no meu matrimônio, mas, assim, nas redes sociais, porque eu sei que alcança muitas pessoas. Nem que seja só a entrada, como a irmã falou, né? Que seja, não, só para conhecer, só deixar, assim, uma pulguinha atrás da orelha, uma sementinha no coração, né? Para a pessoa voltar depois. Mas eu quero continuar fazendo isso até quando Deus permitir, porque eu sei que gera frutos. Amém, amém. A alegria é um dom, vamos aplaudir. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo, dom de Deus.